Olá, pessoal! Estamos de volta. Estava morrendo de saudade de vocês, mas vamos lá. Eu sou o Diego Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais polêmicos da atualidade. E aí, você ainda programa? Se você ainda fica lá na linha de código programando, saiba que você pode estar fazendo as coisas do jeito errado. Mas eu quero que você preste atenção um pouquinho, porque eu não estou dizendo que o fato de codificar é errado. Não estou dizendo também que você não deve aprender a programar. Você já deve ter visto alguns vídeos aqui no meu canal. Se você não viu, você sabe que eu sou um dos maiores incentivadores de você saber programar e saber programar bem. Nós estamos vivendo um contexto dados, LLMs, né, vulgas inteligências artificiais que estão produzindo aí muitos códigos. Saiba que a realidade é um pouquinho diferente quando nós estamos, sei lá, na prática de verdade programando. Se você usa IA para programação, você já deve ter visto que ela faz muita coisa legal, mas também você deve ter notado que ela não faz tudo e alucina bastante. Agora, eu quero que você tenha bastante calma, que eu quero que você entenda que realmente o que que mudou? A forma de programar, de criar programas está mudando. Nós estamos saindo de uma fase, que eu diria que de desenvolvedores para criadores. Você já parou para pensar nessas ferramentas que criam imagens com inteligência artificial? Sim, se você procurar na internet, você vai perceber que existem ferramentas que você digita o prompt e ela gera muitas imagens. Eu não estou falando só do chat GPT, porque nisso aí, inclusive, ele é meio ruim. Mas eu estou falando desses modelos especializados em imagem. Você vai notar que ele gera imagens fantásticas, mas quanto melhor seu sentido, seus dons, seus talentos para artista, melhor será a imagem que você consegue gerar. E quando a gente se trata, quando a gente fala em relação ao processo de codificação, nós estamos falando a mesma coisa. Então, por que que a programação virou um obstáculo a ser resolvido pelas inteligências artificiais? Imagina só. E a gente precisa ser sincero. Para quem sabe programar, programar é muito legal, é muito divertido, é muito lindo, mas você demora muito para fazer algumas coisas. Você pode demorar, claro, ou não, vai depender do seu nível de programação. Mas com o advento da inteligência artificial, você vai perceber que esse processo para fazer coisas repetitivas ficou muito mais fácil. Já existia, né, autocompletes e coisas desse tipo. Agora, com a IA, você pode programar de uma forma mais rápida e mais eficiente. A questão é, você pode escolher ficar escovando bits ou você pode aprender a maximizar seus conhecimentos com a inteligência artificial e se tornar hiperprodutivo. Eu estou falando assim, não estou falando de métodos, estou falando de ferramentas para você programar melhor e ampliar seu conhecimento e você conseguir fazer coisas mais legais, mais rápido. Nós estamos vivendo num mundo que está bastante acelerado e você já deve saber disso. Agora, se você não entra nesse mundo, você vai ficar para trás. E o que eu quero apresentar para você aqui é que existem várias soluções para você entrar nesse mundo. Por exemplo, se você usa o VS Code, eu aconselho bastante você usar o AI Toolkit da Microsoft. Com ele você pode usar LLMs locais e ou você utilizar o Copilot para você aprender, o Copilot gratuito para você aprender a utilizar. Só que perceba que o que eu quero trazer para vocês é o sentido de você se construir como um profissional nessa era. Porque, vamos lá, é muito fácil você tentar jogar lá na IA, você pegar aquele código, só mandar executar, ficar falando que errou, só que você não tem um crescimento profissional com isso.
É muito importante você entender todos os processos quando você fala, vou aprender, vou usar uma IA para me ajudar a programar. Você que tem que controlar a ferramenta, não a ferramenta controlar você. E às vezes você fica desesperado com essas diversas notícias que saem aí, negativas, positivas, em relação à IA. Mas quem estuda um pouco de IA sabe que existe uma certa dificuldade nesse processo dela substituir por completo um bom programador. Até mesmo, eu diria, um programador mediano. O custo da IA é muito alto e isso é levado, e eu não vejo esperança disso ficar mais barato com o tempo passando. Cada vez mais exige mais energia, mais GPUs para lhe entregar esses resultados que muitas vezes são medíocres. Muitas ferramentas de IA, além de tentar refatorar seu código, ou seja, eles fazem um processo de modificação que muitas vezes você ainda não quer, e você acaba perdendo um progresso que você teve no desenvolvimento de sua solução. Ora, se nós temos uma IA para nos auxiliar, você tem que usar a melhor ferramenta possível. Olha só, eu quero dar um exemplo para vocês. Nós temos, por exemplo, o ChatGPT. Existem outras melhores, tá, gente, para código. Só estou dando um exemplo. Existe o ChatGPT, existe o Copilot. Saiba que o Copilot usa modelos da OpenAI, ChatGPT, para fazer, só que são modelos especializados para codificação. Se você fizer um comparativo, você vai perceber que o Copilot lhe entrega resultados melhores de uma forma mais eficiente. Agora, como você pode tirar proveito disso? Se você usar o Copilot, você vai ter um resultado bem melhor e mais eficiente do que você ficar copiando seu código, colocando no chat GPT, depois voltando para o seu VS Code, por exemplo. A chance dela alucinar e você perder o que você está fazendo é maior. Não sei se você tem percebido, no exato momento que a gente grava esse vídeo, muita coisa está mudando dentro do contexto da inteligência artificial, modelo saindo, tudo atualizado, blá blá blá. Só que perceba que os modelos parecem estar ficando mais burros no passar do tempo, porque eles estão se retroalimentando. Código lixo sendo alimentado por código lixo. Isso vai dar uma oportunidade gigante, por exemplo, para bons desenvolvedores corrigir todos esses problemas que a própria IA está gerando. Aí eu digo, por exemplo, quando a gente pega a geração de imagem, por exemplo, quanto melhor, mais artista a pessoa for utilizando a IA, a obra sai melhor. Então, o que está mudando? O, o artista está mudando ou está mudando o jeito de se fazer a arte? Ou seja, estamos mudando a programação ou estamos mudando a forma de se programar com IA? Eu acredito fielmente que está sendo mudada a forma de se programar. Você pode tentar ser até resistente, inclusive eu já fui resistente a isso, mas a gente sabe que não pode acompanhar isso. E as ferramentas elas vão evoluindo. Então, se você acha que a IA vai lhe substituir, você está completamente errado. Com certeza, você primeiro vai ser substituído por uma pessoa que sabe usar a IA melhor do que você. Pode ser doído ouvir isso, mas é a pura verdade. Porque muitas pessoas, muitos desenvolvedores, muitos profissionais de tecnologia, muitos profissionais que estão querendo entrar nessa área, são pessoas que muitas vezes não sabem utilizar esses recursos tecnológicos da forma correta. Não estudam para isso. Querem só Ctrl+C, Ctrl+V de resultados. Não sabem fazer conceitos básicos de hoje. E quais seriam? Por exemplo, a engenharia de prompt, você configurar o seu prompt de acordo com suas habilidades e o que você quer. Você saber dizer para um prompt de IA o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer e como você quer seu resultado. Por exemplo, você saber
como você usar uma técnica, por exemplo, o RAG ou similares, para você contextualizar a sua IA. Aí você fala, o que que é isso que você está falando, Diego? Na verdade, se você perceber as ferramentas, quando você coloca um documento, por exemplo, no chat GPT, ele está criando um contexto, está tentando se contextualizar. Quando o Copilot está funcionando no seu VS Code, ele está pegando o seu código como contexto. Observe aquela janelinha embaixo lá dele, você vai perceber que ele anexa os arquivos. Você pode fazer isso localmente também, você pode fazer isso com outras coisas. Quem já viu meus vídeos no meu canal, sabe que eu falo muito de IA local, porque eu trabalho com dados sensíveis e eu acredito que a questão de privacidade, segurança de dados só vai se potencializar no decorrer dos próximos anos. E uma IA online, ChatGPT, Claude, o Llama, qualquer um desses online, o Grok, entre outros, querendo ou não, eles captam seus dados. Mesmo que digam que não, como é que a gente garante isso? Então, é uma janela de risco enorme, por exemplo, para governos, quem trabalha com informações sensíveis, setor público, setor privado, com dados de extremo valor estratégico, que você não quer colocar para o seu concorrente. Então, por exemplo, como é que você protege a sua empresa, como é que a gente protege a indústria brasileira, por exemplo, de ter ideias roubadas. Por exemplo, o nosso agro é muito importante para o nosso país. Então, a gente vai jogar nossas ideias, nossos conceitos, nossos projetos numa IA que não é brasileira, até porque nós não temos nenhuma de verdade, ou numa IA chinesa, ou numa IA europeia, para roubar nossos dados e eles fazerem esses projetos lá. Eu quero que você pare para pensar, é isso mesmo que nós queremos como nação, como desenvolvedores de tecnologia e inovação? Ah, tá, vamos lá. E você que tem seu negócio 100%, 100% dependente de uma tecnologia, por exemplo, chinesa. Você vai confiar e se eles desligarem essa API, como é que o seu negócio fica? Vocês entenderam a situação? Então, é importante utilizar modelos abertos, não só para a soberania dos seus dados, mas que você consiga se proteger, não só o seu negócio, sua ideia, entre outras coisas. Tirando essa questão de sensibilidade, eu particularmente eu confio mais nos modelos americanos do que nos modelos chineses, por várias razões. Então, assim, você tem que parar para pensar nisso. Então, o meu convite para você aqui, primeiro, não existe ferramenta perfeita, não existe ferramenta, não espere pela ferramenta perfeita para você começar a desenvolver suas soluções. Eu ainda defendo e acredito que você deve ter uma formação sólida para você evoluir na sua carreira e você conseguir aplicar a IA no seu dia a dia de uma forma prática. Em outros vídeos eu já trouxe alguns exemplos para vocês. É, por exemplo, eu desenvolvi um prompt aqui com uma IA local em que, por exemplo, eu apresento todos os meus dados para ela e ela constrói catálogos de dados para mim no formato que eu preciso para alimentar uma API, por exemplo, e me facilita muito. No caso, ela comete alguns erros, comete, mas eu vou lá e faço só os ajustes. Então, por exemplo, foi fácil fazer um projeto assim? Não. Aí, até certo ponto, foi bastante interessante. Eu consegui desenvolver muito minha ideia, só que eu precisei parar para estudar, por exemplo, heurística de correlação, porque com isso eu entendi como dar um empurrãozinho para a IA para alguns casos que ela não conseguia resolver. Precisei configurar hiperparâmetros dentro do meu
da minha configuração da minha LLM local, para que eu conseguisse fazer com que ela gerasse, não gerasse tão aleatório, para que ela conseguisse segurar um pouco seus comentários. Precisei fazer uma engenharia de prompt para ela conseguir entregar o resultado de como eu queria. Então, assim, é muito interessante você entrar nesse processo de mudança. E o convite que eu faço para você é esse. Aqui no canal a gente fala muito de tecnologia, várias coisas, principalmente relacionadas a LLM. Então, estamos voltando aí essa semana. Espero que você seja muito abençoado, você e família, que Deus cuide muito de você e até o próximo vídeo. Muito obrigado.